Muito bem, então agora uma aula sobre pirâmides, que são figuras da geometria espacial, que tem uma base. Essa base pode ser quadrangular, retangular, pode ser triangular, hexagonal, pode ser qualquer tipo de polígono. E a cada lado dessa base, a gente tem um triângulo que vai até um ponto externo ao plano em que está esta base. Ok? Então, feito isso, vamos formar uma pirâmide. Então é o seguinte, primeiro ponto é, eu tenho um plano onde nesse plano contém um polígono. Então tá aí o plano. Esse plano eu vou desenhar, vamos supor, um quadrado. Vou desenhar aqui um quadrado. Ok? E eu tenho aqui um ponto que está fora desse plano. Aí, cada vértice do quadrado, vamos chamar aqui vértice A, B, C e D. Eu vou ligar esse ponto. Então, ó, o vértice B, o vértice D, o vértice C e o vértice A. Feito isso, eu formei então uma pirâmide. Então, o polígono que está no plano, que nesse caso é um quadrado, é chamado de base da pirâmide. E os triângulos formados pela ligação dos vértices desse quadrado ao ponto externo ao plano são as laterais da pirâmide. Esse ponto externo ao plano é chamado de vértice da pirâmide. Tá? A distância do vértice até o plano da base é chamada de altura da pirâmide. Então, vamos chamar de H. Ok? E esses são os pontos principais de uma pirâmide. Ela tem uma base, um vértice e uma altura. Aí a pirâmide, ela pode ser classificada como regular, se ela tiver as seguintes características. 1. A base é um polígono regular, ou seja, é uma figura plana que tem todos os lados iguais. Podia ser um quadrado, tem todos os lados iguais. Um triângulo equilátero, tem todos os lados iguais. Um hexágono regular, tem todos os lados iguais. Um pentágono regular, tem todos os lados iguais, e assim por diante. Então a base é um polígono regular. Segunda característica da pirâmide regular é o vértice está fora do plano, porém acima do ponto central desse polígono regular. Ok? Então o vértice está centralizado com o centro do polígono regular. Então o vértice coincide com o centro da base. Ok? Deixei isso claro aqui, o que é uma pirâmide regular, porque nós vamos estudar esse tipo de pirâmide para resolver os exercícios. Ok? Então vamos ver aqui características das pirâmides regulares. E aí a gente vai escrever melhor. Assim como nós temos aqui o base, vértice e altura na pirâmide qualquer, nós vamos ter isso também na pirâmide regular. Só que nós vamos ter algumas facilidades para fazer os cálculos na pirâmide regular, o que vai nos ajudar na hora de resolver os exercícios, ok? Então vamos lá ver então características da pirâmide regular. Então aqui eu tenho uma pirâmide regular quadrangular, ou seja, a base é quadrada e o vértice está logo acima do centro da base. Então nós vamos ter os vértices da base, que eu vou chamar aqui de A, B,
C, D. Vamos ter o ponto V lá em cima, que é o vértice da pirâmide. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Para encontrar o centro da base, eu posso pensar em traçar as diagonais. Então, vamos traçar a diagonal de B até C. Então, esse ponto onde as diagonais se cruzam é chamado do centro da base, né? Então, tem aqui o centro da base, que eu vou chamar de ponto O. Agora que eu tenho o ponto O, eu posso apagar as diagonais que eu fiz só para ter referência. Agora, traçando a linha vertical do ponto O, que é o centro da base, até o vértice, isso vai ser a altura da pirâmide. Então, temos aqui essa reta, que é a altura da pirâmide. Ok? Agora, pegando qualquer lado e traçando uma reta do ponto O até o meio do lado, ao ponto médio do lado. Por exemplo, aqui, entre os vértices B e D, eu tenho a média entre eles, né, o ponto do meio, e traço aqui uma reta do centro da base até essa reta. Aí, a partir dessas duas linhas vermelhas, a altura da pirâmide e essa linha que vai do centro da base até a lateral da base, encontrando a lateral da base no ponto central, eu traço uma linha chamada apótema da pirâmide. A apótema da pirâmide é a linha que vai do vértice até esse ponto médio aqui, na lateral da base. Ok? Então, nós vamos ter essa linha aqui, que eu vou chamar de A, já que é a apótema. E essa linha aí, ela vai ser, na verdade, a altura do triângulo da lateral. Ok? Então, aqui forma 90 graus, a altura da pirâmide com o plano da base. Então, esse triângulo, vamos dar um nome aqui para esse ponto médio aqui de M. Então, na verdade, eu formei um triângulo que tem vértices V, O e M. O lado V até O é a altura da pirâmide. O lado de V até M é a apótema da pirâmide. E tem um terceiro lado aqui, que eu vou chamar aqui de B, que é a base do triângulo, que é metade do lado da base, da pirâmide. Então, qual a vantagem de trabalhar com uma pirâmide regular? Primeira vantagem é essa. Eu consigo relacionar metade do lado da base, que é esse cara aqui, com a altura da pirâmide e com a apótema da pirâmide através de um triângulo retângulo. Então, eu consigo usar o teorema de Pitágoras aqui. Essa é a primeira vantagem da pirâmide regular. A segunda vantagem é a seguinte. Se eu pegar o vértice da pirâmide e dois vértices da base, eu vou ter um triângulo, ok? E para as pirâmides regulares, esses triângulos são sempre isósceles, ok? Os triângulos são sempre isósceles. Então, desenhando aqui V, D e B, eu botei então um triângulo isósceles. E aí, o que é a apótema? O que é a apótema da pirâmide? Ela nada mais é que a altura desse triângulo isósceles. Ela está aqui, ó, entre o ponto B e o ponto D, tem o ponto M. E a apótema está aqui, ó, de V até M. Então, a apótema nada mais é que a altura desse triângulo isósceles. Ok? Esse lado B do triângulo retângulo
para toda a pirâmide, ele é chamado de apótema da base, ok? E no caso de uma pirâmide regular quadrangular, ele vai ser igual, o comprimento dele vai ser igual metade do comprimento dos lados da base. Mas eu estou falando isso para uma pirâmide regular quadrangular, não vai valer para toda a pirâmide isso, tá? Isso vai depender de cada pirâmide, mas o conceito da apótema da base é a linha que sai do centro da base até a lateral da base, cruzando a lateral da base no ponto médio, como é esse ponto M aqui. Então eu fiz aqui o exemplo da pirâmide quadrangular regular para mostrar os conceitos de apótema da pirâmide e agora por último aqui apótema da base. E aí a gente pode relacionar, né, a apótema da pirâmide com a apótema da base e a altura da pirâmide, porque aqui eu tenho um triângulo retângulo. Logo, a apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura da pirâmide ao quadrado mais a apótema da base ao quadrado. Então aqui tem uma importante relação que a gente pode usar para resolver os exercícios envolvendo pirâmides. Tá? Então, dependendo das informações que são dadas, essa formulinha aqui vai ser bastante útil. Então vamos ver aqui agora um outro caso. Vai valer esses mesmos conceitos, porém é um caso que vale a pena destacar, que é o caso do tetraedro. O tetraedro é uma pirâmide que tem a base triangular, tá? E aí ele vai ter então 3 faces laterais, né? 3 triângulos laterais, formando lá a pirâmide. E aí para a gente interessa que estudar o tetraedro regular, tá? O tetraedro regular é uma pirâmide que tem a base triangular, sendo essa base um triângulo equilátero, e todos os outros triângulos das laterais da pirâmide também são equiláteros. Então, se a base e as laterais são triângulos equiláteros, a pirâmide é chamada de tetraedro regular. Vamos desenhar aqui um. Então, está aqui um tetraedro, ok? Vamos colocar o nome aqui nos vértices da base, vértice A, B e C. E aqui em cima está o vértice da pirâmide. Tá? Então veja que a base é um triângulo e as laterais também são triângulos. Então tá aí, a pirâmide é chamada de tetraedro regular se os triângulos da base e os laterais forem triângulos equiláteros. E aí por que eu chamei a atenção para o tetraedro? Porque é o seguinte, se eu pegar o triângulo da base, vamos desenhar ele aqui fora da pirâmide. Então tá aqui os vértices A, B e C. Eu desenhei ele no plano da minha lousa aqui, tá? Porque eu quero explicar o seguinte. Ele tem, como nós vimos na aula de triângulo equilátero, a altura. Se eu traçar a altura relativa ao vértice C, por exemplo, eu vou ter então aqui a altura do triângulo equilátero, que eu vou chamar aqui de HB. Por que HB? Que é a altura da base, não é a altura da pirâmide. Tem que tomar cuidado que depois nós vamos ver a altura da pirâmide. E aí, se a gente pegar a pirâmide, ela também tem uma altura, né? Que é a altura que vai do centro desse triângulo equilátero até o vértice. Então, onde que ela vai encontrar a base, na hora que eu traçar a altura? Então, se eu traçar as outras duas alturas aqui do triângulo da base, essa altura e essa altura, eu vou ter um ponto aqui onde as 3 alturas se encontram, ok? É nesse ponto que a altura da pirâmide vai encontrar a base da pirâmide, quando ela for um tetraedro regular. Então vamos apagar as outras duas alturas. Eu vou ter então um ponto aqui, que vai ser o ponto onde a altura da pirâmide vai encontrar a base da pirâmide. E esse cara, ele divide a altura da base em 2/3 da altura da base e aqui embaixo 1/3 da altura da base.
tá? É exatamente essa medição aqui. Essa distância aqui e essa distância aqui. Ou seja, a altura da pirâmide corta a altura da base a uma distância de 2/3 do vértice relativo dessa altura da base. Ficou muito matemática essa descrição aqui, né? Então, o desenho aqui é para ajudar isso, porque se eu falasse apenas, fica muito complexo ficar entendendo toda essa descrição matemática. Então, eu fiz o desenho aqui para ajudar a entender isso. Então, a altura da pirâmide ela vai descer e cortar a base nesse ponto aqui, que está a 2/3 de distância do vértice que foi traçado à altura da base. E continua valendo o conceito que eu mostrei na pirâmide quadrangular. Eu tenho a apótema da base e tenho a apótema da pirâmide. E o interessante é que eu já tenho aqui definido a apótema da base, porque eu tenho o centro da base, que é esse ponto onde a altura da pirâmide vai cortar a base, e eu sei que essa linha aqui está cortando a base no centro, porque essa é a definição de altura de um triângulo equilátero. Ele corta o lado oposto no centro do lado. Então aqui eu tenho ponto M. Portanto, 1/3 da altura da base é a apótema da base, que a gente está chamando de B minúsculo. Então, esse ponto... Então, uma apótema possível da base seria aqui, traçando aqui entre os lados AC, por exemplo. Eu teria aqui um ponto M aqui, ok? Teria aqui o centro da pirâmide. Então, aqui seria a apótema. Aí, traçando a reta que vai desse centro da base da pirâmide até o vértice, seria a altura da pirâmide. Agora, traçando a reta do vértice até o ponto M, seria a apótema da pirâmide. Igual nós definimos lá no caso da pirâmide retangular. Na pirâmide retangular. Aí, como a pirâmide é um tetraedro regular, o triângulo lateral também é um triângulo equilátero igual ao triângulo da base. Então, se eu pegar, por exemplo, o vértice da pirâmide, o vértice A da base e o vértice C da base, eu vou ter aqui um triângulo lateral aqui da pirâmide, que também é equilátero, e aqui vai estar o ponto M, e aqui a apótema da pirâmide. Porém, como a apótema da pirâmide é a altura do triângulo equilátero, ok? E esse triângulo equilátero é igualzinho ao triângulo da base, já que eles são todos iguais. Então, a apótema da pirâmide é igual à altura da base. Ok? Então, olha só, interessante. A apótema da base é 1/3 da altura da base. A apótema da pirâmide é igual à altura da base. Então, nós já temos aqui definido duas grandezas da pirâmide que são iguais ou relacionam-se com a altura da base. Vai ajudar muito na hora de fazer o cálculo da altura da pirâmide. Aplicando o teorema de Pitágoras, como fizemos no caso da pirâmide regular quadrangular, nós vamos ter a apótema da pirâmide é igual à apótema da base mais a altura da pirâmide ao quadrado. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, como fizemos no caso anterior. Só que a apótema da pirâmide é igual à altura da base. A apótema da base é 1/3 da altura da base. Sobra aqui a altura da pirâmide ao quadrado. Então, isso aqui está ao quadrado. Isso tudo aqui está ao quadrado. Então, a gente já consegue tirar a equação que dá a altura da pirâmide em relação à altura da base do triângulo equilátero que forma essa pirâmide, esse tetraedro regular. Então, vamos fazer assim, ó. A altura da base ao quadrado é igual a altura da base ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, que é 9, mais a altura da pirâmide ao quadrado. Isolando a altura da pirâmide,
Fica assim, a altura da pirâmide ao quadrado é igual a altura da base ao quadrado menos a altura da base ao quadrado sobre 9. Então, MMC vai dar 9, vai ficar então 9. 9 dividido por 1 dá 9, vezes 1, 9, então fica 9 HB ao quadrado, menos 9 dividido por 9 dá 1, vezes HB ao quadrado, então fica HB ao quadrado. Portanto, a altura de uma pirâmide, quando ela for um tetraedro regular, vai ser 8 nonos da altura da base ao quadrado. Na hora que eu tirar a raiz, vai ficar a altura é igual a raiz quadrada de 8 nonos da altura da base ao quadrado. A altura vai ficar, bom, raiz de 8 dá 2 vezes raiz de 2. Raiz de 9 dá 3. Ok? Então, eu posso escrever assim, 2, altura da base, vezes raiz de 2, dividido por 3. Tá? 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 8. 3 é a raiz de 9. E HB é a raiz de HB ao quadrado. Então, está aqui uma importante relação com um tetraedro, que é a altura da pirâmide é 2/3 da altura da base vezes a raiz de 2. Então, falei até agora sobre a apótema da base, a apótema da pirâmide, a altura da pirâmide, que vale para todas as pirâmides regulares. E agora nós vamos ver o cálculo do volume e da área superficial das pirâmides. Bom, a área superficial de uma pirâmide vai ser o seguinte: a pirâmide, diferente dos prismas, ela só tem uma base. Então, vai ser a área da base. Aí tem a área lateral, então mais a área lateral. No caso dos prismas, nós tínhamos duas bases, aqui uma base só. Então, aqui, somente uma base. E aqui vai ter N laterais. Só que são todas triangulares. E como a gente está falando de pirâmides regulares, todas, além de ser triângulos, são triângulos isósceles, né? Então, aí depende de quantos lados tem a sua base, para saber quantos triângulos você vai ter para a área lateral. Se você tem uma base triangular, você tem 3 triângulos laterais. Se você tem uma base quadrada, você tem 4 triângulos laterais, porque o número de triângulos laterais é igual ao número de lados da base. Tá? Então, uma base hexagonal vai fazer com que a pirâmide tenha 6 triângulos laterais. Então, assim a gente define a área superficial de uma pirâmide. Vamos ver aqui alguns exemplos de cálculo de área superficial. Bom, então nesse exemplo aqui, para calcular a área de um tetraedro, né, a área superficial, sabendo que os triângulos que formam esse tetraedro têm lado de 3 centímetros. Bom, como é um tetraedro regular, ele é formado por 4 triângulos equiláteros. Então, todos os triângulos são equiláteros e mede 3 centímetros o lado desses triângulos. Então, é uma figura assim. Ok? Então, um tetraedro é uma pirâmide com base triangular, lados triangulares, como toda pirâmide, só que todos os triângulos são iguais e são equiláteros. Bom, a área superficial ela é a área da base mais a área lateral. Nesse caso, nós temos que a área superficial vai ser a área da base, que é um triângulo equilátero, mais as áreas laterais, que são 3 triângulos equiláteros. Então, um triângulo mais 3 triângulos. Então, a área superficial total vai ficar
4 vezes a área do triângulo equilátero. Ok? Como que é a área do triângulo equilátero? A área do triângulo equilátero é igual ao lado ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Vimos isso aqui na aula de triângulo equilátero. Ok? Então, a área total do tetraedro fica 4 lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4, visto que são 4 triângulos equiláteros. Então, na verdade, olha só, 4 dividido por 4 vai dar 1, vai sobrar apenas que a área superficial de um tetraedro é lado ao quadrado, raiz de 3. O problema fala que o lado mede 3, então fica 3 ao quadrado vezes raiz de 3. Portanto, a área superficial de um tetraedro, nesse caso, vai dar 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Ok? Então, primeiro expliquei essa questão dos triângulos. São 4 triângulos idênticos, então ficou 4 vezes a área desses triângulos, que está aqui. Como a área dos triângulos tem uma divisão por 4 aqui, eliminou com esse 4 da multiplicação, sobrou apenas lado ao quadrado vezes raiz de 3, que está aqui. Como o problema deu o valor do lado, que é 3 centímetros, calculamos aqui 3 ao quadrado vezes raiz de 3, deu 9 raiz de 3. Muito bem, então esse foi o primeiro exemplo sobre área superficial de pirâmide. Vamos para o próximo. Nesse caso aqui ele fala assim: determine a área superficial da pirâmide abaixo, sabendo que ela é regular e tem altura de 2 centímetros. Bom, se ela é regular, significa que a base dela é um polígono regular. Nesse caso aqui, eu tenho uma base com 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Logo, é uma pirâmide hexagonal. Ok? Então a base é um hexágono. A área superficial depende de eu saber então a área da base mais a área lateral. A área da base é a área de um hexágono. Ok? Então, a área da base é a equação de área de um hexágono. Para um hexágono, ele, sendo regular, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, fica 6 vezes a área do triângulo equilátero, que é L quadrado raiz de 3 sobre 2. E aqui está o valor do lado do triângulo, que é 4 centímetros. Então, a área da base vai ficar 6 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3, dividido por 2. Bom, aqui eu posso fazer assim: 6 dividido por 2 dá 3. Então, fica 3 vezes 4 ao quadrado, 16, vezes raiz de 3. 3 vezes 16 vai dar 48. Então, fica 48 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, isso aqui é só a área da base, né? Falta ainda a área lateral. Vamos voltar lá para a pirâmide. Aqui na pirâmide eu tenho o ponto central, que eu vou determinar aqui pelas diagonais. Então, está aqui o ponto central no cruzamento de duas diagonais aqui. Não preciso mais desses traços da diagonal, vou apagar. Então, está aí o meu ponto central. Aí eu vou traçar a altura, que vai do vértice da pirâmide, que é o ponto onde encontram todos os triângulos, lá em cima. E vai aqui até esse ponto central. Então, isso é a altura. E a distância que vai do ponto central até o centro de um lado da face da base é a apótema. Então, aqui é a altura da pirâmide, aqui é a apótema da base. Traçando um ponto da metade do lado da base até o vértice da pirâmide, vamos ter aqui um lado que é a apótema da pirâmide. Então, nós vamos ter que... eu tenho aqui B, H
e A 90 graus. E por que eu preciso disso? Porque eu sei a altura que foi dada. 2 centímetros. Tá aqui, ó. Aí eu também preciso da apótema da base. E aí com a apótema da base eu consigo determinar a altura, a apótema da pirâmide. E a apótema da pirâmide nada mais é que a altura do triângulo lateral. E a apótema da base nada mais é que a altura de um dos triângulos da base. Olhando para o hexágono da base, teríamos o seguinte. Aqui é o ponto central, que está no cruzamento das diagonais. Então, vamos considerar aqui que eu estou falando que esse ponto aqui é A e esse vértice aqui é B. Então, aqui teríamos os vértices A e B do triângulo da base. Tá? Então, isso aqui transferiu para cá. Ok? Os vértices A e B da base. A apótema da base é isso aqui, ó. Ok? Então, vai do centro da base até encontrar o meio da lateral da figura. Nesse caso, o meio do lado do hexágono. Então, nada mais é que a altura do triângulo equilátero. Que está aqui, ó. Ok? Então, a apótema da base vai ser, nesse caso, a altura do triângulo equilátero. Então, a altura do triângulo equilátero, nós vimos que é L raiz de 3 sobre 2. Como o lado foi dado, igual a 4 centímetros, está aqui, vamos jogar ele aqui, no lugar do L. Então, o B vai ficar 4 raiz de 3 sobre 2. 4 dividido por 2 vai dar 2, então fica 2 raiz de 3 centímetros. Então, isso é a apótema da base. Agora, voltando aqui, ó, eu tenho os dois valores, cateto e cateto, do triângulo retângulo, que são a altura da pirâmide e a apótema da base. A altura da pirâmide, o problema deu 2 centímetros, e a apótema da base, calculamos agora, que deu 2 raiz de 3. Agora que sabemos o valor da apótema da base da altura, eu consigo calcular a hipotenusa do triângulo, que é a apótema da pirâmide. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós vamos ter a ao quadrado é igual a h ao quadrado mais b ao quadrado. Vamos lá então. A ao quadrado é igual a h ao quadrado mais b ao quadrado. Bom, a ao quadrado eu quero descobrir o valor de a. Então, vamos deixar assim. H é a altura da pirâmide, que é 2. B é a apótema da base, que é 2 raiz de 3. Então, isso tudo aqui vai ficar ao quadrado. Então, fica aqui a ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4, mais... Aqui fica 2 ao quadrado, 4, mais raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Então, a ao quadrado fica 4 mais 4 vezes 3, 12. Então, a ao quadrado é igual a 16. A é igual a raiz de 16. A é igual a 4 centímetros. Claro que a raiz tem possibilidade de ser mais ou menos 4, porém não existe medida negativa, portanto usamos 4 centímetros como sendo a resposta, já que comprimento negativo não existe. Então, ok, temos agora os valores da apótema da pirâmide. Voltando lá na figura original, vamos considerar o triângulo aqui, ó, que tem vértices A, B e V, ok? Vértices A, B e V. Esse triângulo que tem vértices A, B e V é um triângulo isósceles que tem a altura do triângulo igual à apótema da pirâmide. E a base do triângulo, 4 centímetros, já que a base é um hexágono regular e o lado do hexágono mede 4 centímetros. Então, vamos ter a seguinte facilidade.
Para o cálculo da área lateral, nós vamos ter então 6 triângulos, ok? E o triângulo é do tipo vértice da pirâmide e vértices da base. Lembrando que aqui embaixo mede 4 centímetros e a altura a gente acabou de calcular, que também mede 4 centímetros, que é a apótema da pirâmide. Então, a área da base vezes a altura dividido por 2 é a área de um triângulo. Então, a área lateral vai ficar 6 vezes a área desse triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Portanto, a área lateral fica 6 vezes 16 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3 vezes 16. Então, a área lateral dá 48 centímetros quadrados. Então, vamos ver quanto deu a área da base? A área da base está aqui, ó. 48 raiz de 3 centímetros quadrados. Vamos ver quanto deu agora a área lateral. A área lateral está aqui. 48 centímetros quadrados. Portanto, a área total, que é a área superficial, a área da base mais a área lateral, vai ficar então 48 raiz de 3 mais 48. Tirando 48 em evidência, a área total fica 48 vezes 1 mais raiz de 3 centímetros quadrados. Tá aí então a resolução desse caso, área superficial de uma pirâmide irregular com base hexagonal e altura 2 centímetros. Ok? Então, recapitulando aqui, ó. Usei o fato da base ser um hexágono regular, portanto, são 6 triângulos equiláteros. Então, somei a área desse triângulo equilátero 6 vezes para calcular a área da base. Depois, usei esse triângulo, que está aqui dentro, em azul. E aí, desse triângulo, eu vi que a apótema da base, na verdade, é a altura de um triângulo equilátero que tem lado 4. Calculei a apótema da base. Como eu já conhecia a altura, eu calculei a apótema da pirâmide. Agora aqui, com a apótema da pirâmide, eu pude calcular e chegar em 4 centímetros. E mostrei que esses 4 centímetros são, na verdade, a altura do triângulo isósceles da lateral. Como são 6 triângulos idênticos, está aqui, 6 triângulos idênticos, a área lateral ficou 6 vezes a área do triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Então, eu cheguei aqui em 48, e a hora que eu peguei os 48 e somei com a área lateral, que eu já tinha calculado, cheguei na área superficial total, que deu 48 vezes 1 mais a raiz de 3 centímetros quadrados. Feito então mais um exemplo. Bom, falando agora do volume da pirâmide, eu vou usar aqui como exemplo, para explicar o cálculo do volume da pirâmide, esse paralelepípedo, que tem vértices A, B, C, D, E, F, G e H. E eu vou analisar o seguinte: quantas pirâmides eu consigo colocar dentro desse paralelepípedo? E aí, nós vamos ver que dá para colocar 3 pirâmides. Por exemplo, vamos pegar uma base retangular e um vértice fora desse retângulo para formar uma pirâmide. Tá? Sempre considerando os vértices do paralelepípedo. Então, vamos pegar a base ABCD. De um vértice externo, vamos considerar o vértice E. Ok? Então, dito isso, a gente pode pegar e traçar aqui a seguinte pirâmide. A pirâmide que está aqui em vermelho. Olha aí.
tem 4 triângulos nas laterais e uma base retangular. Claro que não é uma pirâmide regular, é uma pirâmide irregular, mas é uma pirâmide. Tem uma base retangular e 4 triângulos laterais. Ok? Então, essa é uma possibilidade, colocar uma pirâmide dentro desse paralelepípedo dessa forma. Agora, utilizando os vértices G, H, D e C, esse retângulo aqui vai ser a base e o vértice vai ser E. Vamos fazer aqui em verde. Aqui é a base. E aqui, esse lado vermelho e verde vão se coincidir aqui. E aqui eu vou ter um outro indo até H. Formei uma segunda pirâmide verde aqui, ok? A base dela está no retângulo HGDC. E o vértice dela está aqui no E. Ok? Ela não está com a base nesse plano aqui. Está em outro plano, que é o plano de fundo aqui. Por último, tomando como base o lado FHCB e novamente o vértice E. Nós vamos ter aqui, vou fazer em azul. Isso aqui é a base. Então aqui tem uma linha verde e azul coincidindo. Aqui uma vermelha e azul coincidindo. Então vem até o vértice. Vem até o vértice, ó. Verde e azul coincide. Vem até o vértice, vermelho e azul coincide. E de E até C, vai até o vértice. Então, azul, verde e vermelho coincide. Então tá aí. A gente conseguiu colocar 3 pirâmides dentro do paralelepípedo. Tá? Então a gente vai ter que... Cada paralelepípedo comporta o volume de 3 pirâmides. Então, nós vamos ter que, para uma pirâmide, o volume vale a área da base vezes a altura, que é o volume do paralelepípedo, dividido por 3. É claro que é mais complexo que isso, né? A forma mais ideal de mostrar como chegar em base vezes a altura dividido por 3 não é esse desenho aqui, é através de cálculo integral. Porém, não temos aqui conhecimento matemático no nível de ensino médio, né, para usar cálculo integral. Então, fiz aqui uma analogia desenhando 3 pirâmides completamente e perfeitamente encaixadas dentro de um paralelepípedo para argumentar que eu posso pegar o volume do paralelepípedo e dividir por 3 para calcular o volume de uma pirâmide. E esse raciocínio vai valer para qualquer tipo de pirâmide, tá? Se ela é hexagonal, tetraédrica, pentagonal, não importa. Você vai fazer sempre a área da base vezes a altura dividido por 3 para calcular o volume de uma pirâmide, que está aqui. Ok? Dito isso, vamos fazer alguns exercícios do cálculo de volume. Sempre usando para a pirâmide, o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então temos 2 casos aqui. Ele dá aqui uma pirâmide pentagonal no item A. Já dá o valor da apótema da pirâmide, que é 3 centímetros. No item B é um tetraedro regular com lado 5 centímetros. Então, vamos lá. Por que é importante saber isso aqui? Porque nós vamos ter que calcular a altura da pirâmide. Então, se eu pegar o ponto central do pentágono, traçar uma altura até o vértice da pirâmide, é a altura da pirâmide. Se eu pegar metade de um lado do pentágono e traçar uma reta até o vértice da pirâmide, isso aqui é a apótema da pirâmide.
E a reta que encontra o centro da base até metade do lado é a apótema da base. Lembrando sempre que isso é um triângulo retângulo. Altura, apótema da pirâmide, apótema da base. Então, como eu já sei a apótema da pirâmide, 3 centímetros, meu desafio é calcular a apótema da base para determinar a altura da pirâmide. Bom, a pirâmide, ela não foi dita aqui, mas tem que ser considerada regular para conseguir calcular essa apótema, ok? Então vamos considerar que as pirâmides aqui são regulares. O tetraedro já é regular, agora esse caso A aqui não foi dito, mas vamos considerar que é regular, senão não dá para calcular a apótema. Então vamos ter que relembrar como calcular a apótema de um pentágono. Vamos lá. Na aula de polígono, nós vimos que para qualquer polígono, a apótema do polígono vai ser o lado do polígono dividido por 2 vezes a tangente de π sobre n, onde n é o número de lados do polígono. Nesse caso, o nosso polígono é um pentágono. Então, a apótema da base fica ao lado que eu já tenho aqui, ó, 1 centímetro. Então, fica 1 dividido por 2 vezes a tangente de π sobre 5, porque o pentágono tem 5 lados. Então, agora aplicando o teorema de Pitágoras para esse triângulo aqui em cima, a gente vai calcular então a altura da pirâmide. Então, a altura da pirâmide ao quadrado mais a apótema da base ao quadrado é a apótema da pirâmide ao quadrado. A altura eu quero descobrir. A apótema da base é essa fórmula maluca aqui com a tangente. Tudo isso ao quadrado. E a apótema da pirâmide é 3 centímetros. Então, a altura da pirâmide ao quadrado é mais, né? 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. Tangente ao quadrado dá tangente ao quadrado. Isso é igual a 3 ao quadrado, que é 9. Portanto, a altura dessa pirâmide é 9 menos 1 dividido por 4 tangente ao quadrado de π sobre 5. Então, a altura da pirâmide é a raiz de tudo isso. Então, vai ser uma raiz quadrada de 9 menos 1 dividido por 4 tangente ao quadrado de π sobre 5. Agora que eu tenho a altura, a área da base vezes a altura, dividido por 3, vai dar o volume da pirâmide. Bom, a base é um pentágono. Então, a área de um pentágono regular, a gente pode calcular pensando no seguinte. Eu tenho um pentágono regular, eu tenho o centro, se eu ligar todos os vértices, eu formo 5 triângulos idênticos. E esse triângulo tem base 1 centímetro, nesse caso, que é o lado. E a altura do triângulo é a apótema da base, que é a apótema do pentágono. Então, a área fica 5 triângulos vezes lado vezes apótema. Então, o lado fica ao quadrado, que tem um lado lá em cima, sobre 2 tangente de π sobre 5. Isso seria, então, a área do pentágono. Então, o volume dessa pirâmide regular pentagonal fica uma coisa totalmente maluca, que é 5 vezes o lado ao quadrado, o lado é 1, né? Então, 1 ao quadrado dá 1, sobre 2 vezes a tangente de π sobre 5.
Isso é a área da base. Vezes a altura, que é aquela raiz que nós encontramos, 9 menos 1 dividido por 4, tangente ao quadrado de π sobre 5. Uau, esse problema é complexo, hein? Complexo porque envolve uma figura complexa, que é um pentágono regular. E aí envolve essa tangente maluca aqui, que deixa a resposta bem doida desse jeito aqui. Porém, a resposta está certa. Isso é o volume, área da base vezes a altura. Porém, não é só isso, né? Eu tenho que dividir por 3, né? Base vezes altura dividido por 3. Então, a gente pode multiplicar tudo isso por 1/3. Que é a mesma coisa que dividir por 3. Então, tem mais uma passagem aqui. Bom, esse 2 vezes 3 aqui, ó, vai dar 6, né? Então, denominador vezes denominador. Então, o volume vai ficar... Aqui, ó, 5 vezes 1 vai dar 5. Então, fica 5. Embaixo fica 6. Aí tem essa tangente aqui. Tangente de π sobre 5 vezes essa raiz aqui, que é 9 menos 1 dividido por 4, tangente ao quadrado de π sobre 5. Finalmente, isso é centímetros cúbicos. Probleminha aí complexo, né? Probleminha tipo de segunda fase aí de uma faculdade pública, né? Que vai cobrar um conhecimento bem específico e uma manipulação algébrica aí mais pesada. Então, apesar da dificuldade, está resolvido aí esse problema, que é o volume de uma pirâmide pentagonal regular. Ok? Então deu 5 dividido por 6 tangente de π sobre 5 vezes a raiz de 9 menos 1 sobre 4 tangente ao quadrado de π sobre 5 centímetros cúbicos. Vamos apagar tudo isso e fazer o cálculo para o tetraedro regular, que é o item B. Então essa é a figura que nós temos, né? O tetraedro regular, lá dos 5 centímetros. Então nós precisamos calcular a altura da pirâmide para calcular o volume do tetraedro regular. Bom, todos os triângulos são equiláteros, têm lado 5. E nós vimos que a apótema da pirâmide, na verdade, então, é a altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. A apótema da base, ela vai sair do centro do triângulo e vir aqui até a metade da base. Isso aqui é o B. Nós vimos que para o tetraedro isso aqui é 1/3 da altura do triângulo. Então é 1/3 de L raiz de 3 sobre 2. Ok? Então nós vamos ter um triângulo que é assim: a altura, a apótema da pirâmide, a apótema da base. B, A e H. A e B já estão definidos aqui. Então A vai ficar 5 raiz de 3 sobre 2. E o B fica 5 raiz de 3 dividido por 2 vezes 3, que é 6. 5 porque entrou no lugar do L, que é o lado. Então vai ficar aqui H ao quadrado mais B ao quadrado é igual a ao quadrado. H ao quadrado mais 5 raiz de 3 sobre 6 ao quadrado, que é o B, é igual a ao quadrado, que é 5 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Resolvendo aqui, fica H ao quadrado mais 5 ao quadrado, 25. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 6 ao quadrado, 36. É igual a 5 ao quadrado, 25. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 2 ao quadrado, 4. Então, H ao quadrado é igual a 25 vezes 3, 75. Sobre 4. Menos, passa isso para o outro lado. De novo, 25 vezes 3 dá 75, dividido por 36. O MC aqui vai dar 36. 36 dividido por 4 dá 9. 9 vezes 75. Vamos ver.
9 vezes 5, 45, sobe 4, 9 vezes 7, 63, 63 com 4, 67. 675 menos 75. Então, h ao quadrado vai ficar 600 dividido por 36. Então, vamos tirar a raiz do h. Encontrar a raiz de 600 sobre 36. Bom, 36 tem raiz, que é 6. 600 tem a raiz, que é 10 vezes a raiz de 6. Ok? 600 é igual a 100 vezes 6. A raiz de 100 é 10, que está aqui. A raiz de 6 não é exata, está aqui. Além disso, 10 dá para simplificar por 6. Dividido em cima e embaixo por 2, fica 5 de 6 dividido por 3. Isso é o h. Agora que eu tenho o h, posso calcular, então, a área da base vezes a altura dividido por 3 para calcular o volume da pirâmide. Então, o volume, área da base vezes a altura dividido por 3. Volume é igual. A área da base é um triângulo equilátero, né? Então, lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Isso é a área da base. Vezes a altura, que é 5, raiz de 6 dividido por 3. Dividido por 3, esse 3 aqui, é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Portanto, o volume vai ficar 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes 5 dá 125. Vezes raiz de 3 vezes raiz de 6. Raiz vezes raiz, posso multiplicar, dá 18. E embaixo fica 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 3, 36. Então, isso fica em centímetros cúbicos. Então, o volume de um tetraedro regular que tem lado igual a 5 centímetros dá 125 raiz de 18 sobre 36 centímetros cúbicos. Então, fizemos aqui 2 exemplos de volume. E o último tópico que falta sobre pirâmides é tronco de pirâmide. Ok? Então, vamos ver esse último tópico para fechar a aula sobre pirâmide. Bom, o que é tronco de uma pirâmide? O tronco de uma pirâmide é o seguinte: eu tenho uma pirâmide qualquer, nesse caso eu desenhei uma base retangular, mas é uma pirâmide qualquer, você pode imaginar. E aí é o seguinte, você pega e traça um plano que corta a pirâmide a uma certa altura. Tem aqui um plano, então, está cortando a pirâmide aqui, ó. Cortou aqui, aqui, aqui e aqui. Ok? Esse plano é paralelo à base. Aí, eu elimino essa parte de cima aqui. Vamos eliminar isso. Vai sobrar somente isso aqui. Então, isso aqui é o que a gente chama de tronco de pirâmide. Que é a pirâmide quando a gente arranca a ponta dela, né, com um corte usando um plano paralelo à base. E aí nós vamos analisar então volume e área superficial desse tronco de pirâmide. E a ideia principal disso tudo é a seguinte: lembrando que eu tenho um vértice, um ponto central, então eu defino que é apótema da base, apótema da pirâmide, altura da pirâmide. Então, tem aqui um triângulo. A, B e H. Isso na pirâmide original. Aí eu passo um corte aqui e gero o tronco. Então, eu vou ter, daqui até o corte, eu vou ter uma altura H', uma base B', e essa distância aqui, A'. Por que eu posso considerar isso? Porque o que saiu daqui de cima
é uma pirâmide, ok? É uma pequena pirâmide, mas é uma pirâmide. Então, a gente pode considerar semelhança de triângulos aqui, tá? H sobre H' é igual B sobre B', que é igual A sobre A'. Isso é fundamental para a gente conseguir calcular todos os outros pontos do tronco da pirâmide. A gente vai usar tudo que a gente já viu sobre pirâmides e agora lembrar que para o tronco vai valer isso aqui. Ok? Então, tenha em mente que eu tirei de uma pirâmide original, uma pirâmide que tem apótema B' na base, uma apótema da pirâmide A' e uma altura H', que é menor que H. Cortei a pirâmide e arranquei o vértice dela e mais um pedaço para baixo. Então, gera o tronco da pirâmide e tendo em mente essa relação entre a pirâmide original e a pirâmide retirada, nós conseguimos determinar o resto aqui, que é a altura do tronco, tudo o que for necessário aqui, ok? E aí também fica simples porque se eu pensar área superficial o que eu posso pensar? A área superficial do tronco é igual a área superficial da pirâmide original menos a área superficial da pirâmide retirada. Ok? Então, estou chamando de A', porque eu estou colocando linha em todas as variáveis que são da pirâmide que foi retirada. Então, isso é um ponto. Se eu calcular as áreas aqui, subtrai da área do tronco. O mesmo vale para o volume. O volume do tronco vai ser o volume original menos o V', sendo V' o volume da pirâmide que foi retirada da ponta para gerar o tronco. Então, é dessa maneira que a gente estuda o tronco de pirâmide. A gente tem que sempre considerar que eu tinha uma pirâmide original e tirei uma outra pirâmide de cima, e a hora de calcular as coisas, área superficial e volume do tronco, eu pego o original e subtraio o valor que foi retirado lá da pirâmide do topo. E as propriedades da pirâmide desse topo eu consigo determinar com esta relação aqui de semelhança de triângulo, a partir da pirâmide original. Então vamos ver um exemplo agora sobre tronco de pirâmide para ver como trabalhar com tudo isso. E aí vai ficar mais claro. Então ele fala assim, ó, calcule a área superficial e o volume do tronco de pirâmide abaixo, sabendo que ele foi obtido de um tetraedro regular, cujos triângulos têm lados que medem 2 centímetros, e seccionado por um plano paralelo à base do tetraedro, a uma altura de 1/3 de raiz de 3, medida a partir do vértice do tetraedro. Então vamos desenhar aqui e entender o que está falando. Então aqui eu tenho o tetraedro, ele está falando que aqui em cima tinha, então, um resto aqui, que é o topo do tetraedro, e que essa altura aqui que foi cortada, a partir do vértice, então aqui é o H', que mede 1/3 da raiz de 6 centímetros. Então eu peguei um tetraedro, cortei ele a partir do vértice a uma distância de 1/3 da raiz de 6 abaixo do vértice. Ok. Então eu tenho o valor de H'. Ok? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o volume, a área superficial desse tetraedro, o volume e a área superficial do tetraedro que foi retirado, né, esse pedacinho azul aqui, e subtrair um do outro. Então, para isso, eu preciso saber qual que é a altura do tetraedro original e a apótema do tetraedro original, assim como a apótema da base do tetraedro original. Ok? Então, a apótema da pirâmide, a gente sabe que sendo um tetraedro,
ela é a altura do triângulo equilátero. Então, é L raiz de 3 sobre 2. Como o lado mede 2, 2 vezes raiz de 3 dividido por 2, que dá raiz de 3 centímetros. A apótema da base, ela é 1/3 da altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. O lado vale 2, então 2 raiz de 3 dividido por 2 vezes 3, 6. Então dá raiz de 3 sobre 3 centímetros. A altura, a gente sabe que vai sair pela equação h ao quadrado mais b ao quadrado igual a ao quadrado. Dito isso, h ao quadrado mais b, que é raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, é igual a ao quadrado, que é raiz de 3 ao quadrado. Portanto, h ao quadrado é mais raiz de 3 ao quadrado dá 3 sobre 3 ao quadrado, que é 9, é igual a raiz de 3 ao quadrado, que é 3. H ao quadrado é 3 menos 3 sobre 9. H ao quadrado é igual a 9 ao MMC, 9 dividido por 1 dá 9, vezes 3, 27. Então fica 27 menos 3. H ao quadrado é 24 nonos. Portanto, H é a raiz de 24 nonos. H vai ficar, raiz de 9 é 3. 24 eu posso pensar que é 4 vezes 6, ok? 4 tem raiz exata, que é 2, e 6 não tem raiz exata. Então, dá 2 raiz de 6 sobre 3 centímetros. Isso é a altura da pirâmide original, da qual foi gerada o tronco. Com os dados que eu tenho até agora, eu consigo calcular o volume original, que era a área da base vezes a altura dividido por 3. O volume original vai ser a área da base, a área de um triângulo equilátero. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O lado vale 2, 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Sobre 4. Vezes a altura. A altura eu acabei de achar. Está aqui embaixo. 2 raiz de 3 sobre 2 vezes a raiz de 6 sobre 3. Tudo isso dividido por 3, que é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Então, o volume original dá 2 ao quadrado dá 4, dividido por 4 dá 1. Então, vai sobrar apenas 2 vezes 1, que dá 2, aqui em cima. Raiz de 3 vezes raiz de 6, dá raiz de 18. Embaixo 3 vezes 3, que é 9. Então, dá 2 raiz de 18 sobre 9 centímetros cúbicos. O volume original. A área superficial original é 4 vezes L quadrado raiz de 3 sobre 4, que é a área do triângulo equilátero. Ok? Tetraedro formado por 4 triângulos equiláteros. Então, a área total fica 4 vezes o lado, que é 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. De novo, 4 dividido por 4 aqui vai dar 1. Vai sobrar apenas a área total igual 2 ao quadrado, 4 vezes a raiz de 3. Centímetros quadrados. Então, temos tudo da pirâmide original que gerou o tronco. A área superficial, o volume, a apótema da base e a altura. Agora vamos fazer tudo isso para o tetraedro azulzinho, que está aqui em cima, que foi retirado para gerar o tronco. Como eu já tenho o valor de H', que é a altura do tetraedro azulzinho, eu consigo determinar as outras dimensões do tetraedro, ok? Então vamos lá.
Eu vou usar a relação H sobre H' é igual a A sobre A', que é igual a B sobre B'. Ok? Então vamos limitar isso aqui, comparando então H sobre H' igual a A sobre A', para simplificar, ok? H, quanto que deu H? Tá aqui, ó, 2 raiz de 6 dividido por 3. Então, vamos ficar com 2 raiz de 6 dividido por 3. Tá, tô jogando essa fórmula aqui. H' é 1/3 da raiz de 6. Isso é igual a A igual a raiz de 3 dividido por A'. Então aqui nós vamos isolar o A', ok? Passar a linha para cá multiplicando. A' que multiplica 2 raiz de 6 sobre 3. Vamos passar essa fração aqui para o outro lado. Fica igual raiz de 3, que multiplica 1/3 da raiz de 6. Aí aqui, ó, raiz de 6 com raiz de 6 vai se cancelar. Esse 1/3 com 1/3 vão se cancelar. Vai sobrar que a linha é igual. Do outro lado sobrou raiz de 3. Então, raiz de 3. E passa esse 2 dividindo. Raiz de 3 sobre 2 centímetros. É o A'. Ok? Então calculamos o A'. Por que precisa calcular o A'? Porque o A' é a altura do triângulo equilátero para um tetraedro. É bom precisar dessa altura para calcular as áreas. Agora vamos calcular V' e A'. Bom, agora que eu tenho a altura do triângulo equilátero, eu tenho que A' é igual a raiz de 3 sobre 2. Eu sei que a altura do triângulo equilátero é o lado raiz de 3 sobre 2, certo? Então, eu concluo que o lado do triângulo equilátero da pirâmide azulzinha mede 1 centímetro. Ok? Porque aqui, raiz de 3 cancela com raiz de 3, 2 cancela com 2, sobra apenas 1 aqui que está multiplicando tudo. Ok? Agora que eu sei isso, vou calcular então V'. V' é a área da base vezes a altura dividido por 3. V' vai ser a área da base. É um triângulo equilátero, que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vezes a altura. A altura, o problema já deu, que é 1/3 da raiz de 6, que é o H'. Vezes 1/3, porque eu estou dividindo aqui por 3. A mesma coisa multiplicar por 1/3. Então, V' vai ser raiz de 3 vezes raiz de 6 dá raiz de 18. Então, fica raiz de 18 no numerador. 4 vezes 3, 12, vezes 3, 36. Então, 36 centímetros cúbicos. Então, esse é o V'. Vamos calcular agora a linha. A linha é 4 vezes a área do triângulo equilátero, que é L² raiz de 3 sobre 4. Cortando 4 com 4, vai sobrar apenas raiz de 3 centímetros quadrados. Feito tudo isso, agora sim eu vou para o tronco. Vamos vir aqui, ó. No tronco eu vou ter que o volume do tronco é V menos V'. Então, volume do tronco vai ser... Quanto deu V? Vamos lá em cima. 2 raiz de 18 sobre 9. Dois raiz de 18 sobre 9. Menos V'. Quanto deu V'? Raiz de 18 sobre 36. Então, o volume do tronco vai ficar... O MMC aqui dá 36. 36 dividido por 9 dá 4. Vezes 2, 8.
Então dá 8 raiz de 18. Menos raiz de 18. 36 por 1 dá 36 por 36 dá 1 vezes raiz de 18 dá raiz de 18. Por isso que está aqui. Então, o volume do tronco vai dar 7 raiz de 18 dividido por 36 centímetros cúbicos. Agora a área do tronco. A área do tronco é A menos a linha. A área do tronco vai ficar, quanto deu A? A área está aqui em cima, 4 vezes raiz de 3. E a linha deu raiz de 3. Então, vai ficar 4 raiz de 3 menos raiz de 3. Portanto, a área superficial do tronco é 3 raiz de 3 centímetros quadrados. Dá até uma canseira, né? Ficar fazendo todo esse cálculo aqui. Mas é isso aí, meu. Matemática é essa treta mesmo aqui. Nós temos que estudar bastante. Nós temos que nos dedicar, praticar. Como se fosse um esporte. Matemática é treino. Você tem que treinar. Treina, 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 treina. Resolve bastante exercício para você ficar bom. Ok? Então está encerrada a aula de pirâmides. Um assunto bastante complexo, né? Envolve bastante conhecimento prévio. Quem usa muito teorema de Pitágoras, usa ângulo, usa área de bases com figuras planas, usa muita coisa da geometria plana. Aplica isso aqui para a geometria espacial e conseguimos estudar as pirâmides. Quem curtiu o vídeo, dá um like aí. Quem aguentou até o final. Porque é um vídeo pesado, concordo com vocês. Se for a aula pesada, quem falar que a aula é pesada, eu concordo. Então, aula pesada, mas vale a pena. Quem está aí prestando exatas, essa aula aí é essencial. Ok? Então, taca ali para estudar aí. E dá um like no canal aí, se inscrevam, que logo tem mais vídeos. Um abraço.